Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler 10 versículos, versículos 1 até o 10º. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o doutor, capítulo 19, versículos 1 a 10. O texto bíblico diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu a Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, que a Tua palavra possa ser um orvalho sobre um coração que precisa de toda a nutrição do Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração e visitar-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O encontro de Jesus com Zaqueu em Jericó. Eu participei agora recentemente de uma caravana com 49 pessoas, passando pelo Egito, passando pela terra de Israel, e nós passamos por Jericó. Jericó foi o palco de alguns acontecimentos importantes na história. Foi a primeira cidade a ser conquistada pelos israelitas quando eles entraram na terra prometida. Jericó é chamada também de cidade das palmeiras. Foi nessa cidade que Jesus também estava passando e um homem cego chamado Bartimeu gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus curou aquele homem. Jericó nos dias atuais é de domínio palestino. E para entrar lá, normalmente o israelita não entra. O nosso guia, por exemplo, ele não entrou em Jericó. O pé de sicômoro é esta árvore que até hoje existe lá. Claro que não deve ser a mesma árvore que Zaqueu subiu, mas essa árvore com certeza deve ser filhote, deve ser descendência da árvore original. Mas interessante que esse homem, a história dele é que ele era um publicano. O que era publicano? Era alguém, o Império Romano dominava na época, nomeado pelo Império Romano para cobrar impostos dos próprios patrícios, dos próprios judeus. Então, era um judeu nomeado pelo Império de Roma para cobrar impostos. E aqui diz que Zaqueu era maioral dos publicanos, ele era o chefe de muitos cobradores de impostos. Ao que parece, Zaqueu não era bem quisto. As pessoas, quando viram Jesus entrar na casa dele, espantaram. Não sabe que aquele cara é pecador, que aquele cara é encardido? É mais ou menos essa a objeção. A Bíblia descreve que Zaqueu era de pequena estatura, era um baixinho. E depois desta presença de Cristo na vida dele, as coisas vão mudar. Na verdade, Jesus se autoconvida para estar na casa de Zaqueu, e ele vai. E o encontro de Jesus com Zaqueu traz alguns resultados interessantes, e eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Dolphin Tale é um filme que você pode encontrar aí, do Golfinho 2, vamos dizer assim. Conta uma história real acontecida na Flórida em 2006. Eu assisti recentemente esse filme porque esse golfinho, Winter, é o nome que se deu a ele, ele perdeu a cauda, a barbatana caudal, e isso dificultava o seu movimento. E ele perdeu porque ele ficou preso numa rede de pescadores. Na verdade era uma armadilha de caranguejos no litoral da Flórida. E ele foi levado para um aquário. E lá, na opinião dos veterinários que examinaram o Winter, eles disseram que ele não sobreviveria, mas esse golfinho sobreviveu. Porém, ele não podia nadar com os seus companheiros por causa da sua cauda. Então, uma mulher chamada Kevin Carroll,
especialista em próteses, ela fez uma prótese de silicone e colocou essa cauda que vocês veem nesta foto. E a superação e a vontade de viver de Winter servem de exemplo hoje para muitas pessoas que têm algumas deformidades e que visitam o aquário, principalmente crianças crônicas ou deficientes, que têm deficiências físicas, ao observarem aquele golfinho que tem uma demonstração de superação. Isso traz estímulo. No decorrer desse filme, quase no final do filme, um dos atores faz uma observação interessante: o nosso aquário tem um propósito, é salvar, curar, soltar e inspirar. Quando eu vi estas afirmações sobre o propósito do aquário, me levou a pensar sobre o ministério de Jesus, especialmente no que ele fez com Zaqueu, e até hoje Jesus continua fazendo na vida das pessoas. Eu queria dizer que Jesus tem uma agenda permanente de salvar, de curar, de libertar e inspirar. Eu quero então pensar sobre esta agenda permanente de Jesus. Por que é uma agenda permanente? Você pode perceber que no texto, Lucas registra: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar na aldeia, ele lhe encontrou 10 leprosos. Então Jesus estava indo de Jerusalém para Jericó. Depois ele tomou consigo os 12 e vamos para Jerusalém. Depois, aproximando ele de Jericó, e no versículo 1 do capítulo 19 diz: entrando ele em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E Lucas faz a questão de registrar que Jesus disse para Zaqueu: hoje me convém hospedar, ficar na sua casa. Esta ideia de que hoje me convém ficar, dá uma ideia para mim de uma agenda pautada que Jesus já tinha no seu ministério, de naquele dia, naquela hora, encontrar com esse pequeno homem e ter uma abordagem mais particular e íntima. Então, para mim, não foi um encontro casual, mas dá uma ideia de um planejamento, de uma coisa programada, agendada, definida, pautada pelo Mestre. Jesus tinha que passar ali, naquele dia, naquela hora. Ele tinha que se encontrar com Zaqueu. Estava no cronograma de Jesus Cristo, no schedule, no compromisso, na agenda de Jesus. Nós temos outros encontros na Bíblia nitidamente programados por Jesus. Por exemplo, Jesus atravessa o mar da Galileia, vai para uma província romana chamada Decápolis, 10 cidades, e ele tem um encontro com um gadareno, um possesso de espírito maligno. Parece-nos que também não é um encontro casual. Jesus só foi lá para aquele lugar para ter esse encontro. Tem uma outra situação programada nas Escrituras, quando Jesus está indo para Jerusalém e ia passar a Páscoa. Ele manda um dos seus discípulos ir até a cidade e vai encontrar um homem carregando um cântaro. O homem não carrega cântaro no costume hebreu, no costume judaico, mas aquele homem naquela hora estava carregando o cântaro. E vocês vão seguir esse homem, e a casa onde ele parar vai ser a casa onde nós vamos fazer a nossa ceia. Então, para mim, há uma agenda pré-definida. Na verdade, eu creio que o encontro de Jesus com pessoas com o propósito de salvar, de curar, de soltar e de inspirar, faz parte da sua agenda permanente. Até hoje Jesus tem feito isso. Ele tem pessoas agendadas para este propósito. Talvez o seu nome hoje, nesta hora, no Terça da Esperança desse dia, esteja na agenda dele. E ele programou para você este culto para salvar, para curar, para libertar ou soltar e para inspirar você. É tarefa número 1 da agenda de Jesus, porque ele deixa claro e explícito nos evangelhos: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Faz parte da agenda permanente de Jesus, em primeiro lugar, salvar. O Winter, esse golfinho, ele ficou preso numa rede, numa armadilha. Zaqueu era um homem rico, mas hostilizado, e pela contingência da própria sociedade, ele ficou sem amigos, vazio e preso numa situação de posição social. E talvez como Winter,
esse golfinho como Zaqueu preso na sua circunstância social, muitos ainda se encontram presos em suas culpas, em seus emaranhados, nos seus delitos, pessoas que estão escravas nos seus erros, condenadas em seus pecados e capturadas pelo inimigo das nossas almas. Jesus toma a iniciativa de buscar, Jesus toma a iniciativa de salvar o perdido. A ideia de buscar é de procurar a fim de encontrar, se empenhar nesse propósito. Salvar significa resgatar do perigo, da destruição, poupar alguém de perecer, poupar alguém, salvar. E perdido é alguém que está condenado. Você sabe que na nossa história da humanidade, por causa da desobediência de um homem na história, que foi Adão e Eva, desse casal, toda a humanidade entrou num estado de condenação. E o propósito de Jesus, ele foi enviado para resgatar, para salvar este, que inclui você e eu, que éramos condenados, e ele veio resgatar. E Zaqueu entendeu isso. Por isso que Jesus vai dizer: hoje houve salvação nesta casa, porque para Zaqueu, que estava preso na sua própria história, o Senhor Jesus o resgata. O Senhor Jesus, através da morte na cruz, te salva da condenação eterna. Interessante que qualquer país que você vai, você tem que entregar o seu passaporte e você tem que receber o visto de entrada. E quando você for transferido desta pátria para a eternidade, se você não tiver no seu passaporte o carimbo do sangue de Jesus, você não vai entrar na eternidade preparada por Jesus para todos os seus filhos. Então Jesus, ele veio te oportunizar, ele veio te salvar. Mas em segundo lugar, faz parte da agenda permanente do Senhor Jesus curar. O golfinho, foi deformado pela armadilha de pesca. Ele sofreu uma amputação da cauda dele. Zaqueu apresenta ser alguém com profundos problemas emocionais, de aceitação, de culpas, de feridas e de rejeição. Na verdade, o pecado faz isso, ele traz amputações na vida das pessoas, traz amputações físicas, porque o pecado, através dos vícios, escraviza, através da violência, dos maus tratos, das cicatrizes, das moléstias. O pecado mostra a fragilidade humana, a debilidade e a fraqueza do corpo, que através de enfermidades carcome. Interessante que um dos grandes reis, o rei Herodes, ele morreu comido por bicho. A história diz que o rei Herodes, que mandou matar as crianças na época de Jesus, que foi um megalomaníaco, mandou matar um monte de gente na história dele, diz que quando ele falava, o hálito dele era podre. O pecado gera essas amputações e essas moléstias. Agora, quando traz, além das questões físicas, mas emocionais, porque são problemas que as pessoas têm, e talvez você carrega, problemas de autoestima, problemas de culpa, de depressão, de ansiedade, fobias e outros traumas. Mas quando Jesus vem para salvar, ele começa a operar na vida das pessoas a cura. Por isso que é registrado que percorria Jesus todas as aldeias, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E a palavra grega para cura é terapeu, terapia. E o que Jesus é expert em fazer é terapia, é cura das pessoas, curas físicas e curas emocionais, cura dos traumas, cura das sequelas, cura das armadilhas e das amputações. Zaqueu precisava de um toque especial da graça para sarar as suas emoções. A sua posição como maioral do publicano explorava as pessoas. Ele era implacável, ele era agressivo, intolerante, tem que pagar. E ele fez isso por muitas vezes, não agia com misericórdia, mas isso trouxe uma profunda culpa que ele carregava. Quanto mal fizeram as pessoas, quanta extorsão Zaqueu fizera, quanto prejuízo ele causou. Subir na árvore mostra o modus operandi de Zaqueu. Porque tem muita gente que para subir na vida ela pisa e tripudia as pessoas, e Zaqueu era esse tipo de gente. Por isso que Jesus, quando encontra com ele, que estava no pé de sicômoro, Jesus disse para ele: desce da árvore.
Tem muita gente que através do esforço próprio quer subir na vida e tripudia as pessoas e pisa em cima das outras. Para essas pessoas Jesus vai dizer: desce. Jesus, Ele vem para salvar, está na agenda dEle. Salvar, está na agenda dEle, curar. Em terceiro lugar, faz parte da agenda permanente de Jesus, libertar. Porque neste mesmo filme do golfinho, eles resgatam uma tartaruga marinha que estava presa também numa armadilha de pescadores. Então eles levam para o aquário e tratam a ferida. Ela estava prestes a morrer. Então eles tratam as feridas, curam, passam um período de reabilitação, de recuperação. E no próprio filme eles vão fazer um dia de devolver, de soltar essa tartaruga para o habitat natural. Veja que paralelamente, uma vez Jesus entrou numa sinagoga e tinha uma mulher ali com um problema sério, espiritual e emocional, que ela era possessa de um espírito maligno, de enfermidade, havia 18 anos, e a Bíblia diz que ela vivia encurvada, ela não tinha forças alguma para se levantar na vida, e Jesus cura aquela mulher, e os fariseus repreendem: por que o Senhor fez isso num dia de sábado? E Jesus objeta, respondendo assim: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar, desprender desse cativeiro esta mulher em dia de sábado, filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Satanás vive fazendo isso, atando laço, prendendo pessoas com cadeias e com armadilhas. Mas a palavra que Jesus usa para essa mulher desprender é a palavra grega lu, é libertar alguém preso, ou alguém que está num estado assim, soltar alguém amarrado, desamarrar, livrar de laços, tornar essa pessoa livre, desfazer os laços. É a mesma palavra que Jesus utiliza quando em João 11, ele vai fazer aquele milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro vem para fora, Lázaro vem, e ele traz uma palavra para aquelas pessoas que ouviam: desatai-o, luo, desatai-o, soltem este homem e deixai-o ir. Essa mesma palavra é a palavra que foi utilizada para aquele jumentinho que estava preso numa corda e que Jesus pediu para liberar, para lhe fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Desprendam, soltem, é a mesma expressão. Então o que Zaqueu precisava era de ser liberto, livre, porque ele estava preso ao esquema político, ao esquema econômico, ao preço da sua antipatia, e de repente a simples presença de um mestre vasculha o seu interior. Sabe, a presença de Jesus, sem falar palavra alguma, incomoda as pessoas. Você imagina, Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, ele meio sem jeito, e só Jesus ali com aquele olhar, com aquela forma dele lidar com a vida, trouxe uma inquietação dentro do coração de Zaqueu. E o texto bíblico registra algo curioso. De repente, ele se levanta e diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. A presença de Jesus fez uma varredura interna no coração de Zaqueu. A presença de Jesus, a santidade de Jesus revelou no íntimo de Zaqueu quem ele era por dentro e quem você é. A presença de Jesus revela. Satanás tem trazido muitas pessoas presas e cativas e oprimidas, mas Jesus quer liberar você. Jesus quer desprender você e soltar você. E Jesus declara: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em quarto e último lugar, faz parte da agenda de Jesus inspirar. Winter, o golfinho, com a prótese, é o exemplo para muitas pessoas e para crianças com deformidades crônicas e com deficiências físicas. Aquele golfinho é inspiração. Zaqueu recuperado é uma inspiração para muita gente que viu quem ele era e agora quem ele é. E Jesus é o maior mestre em inspiração que você pode encontrar. Zaqueu tinha defraudado pessoas, e a ideia aqui é de que ele caluniou, ele acusou injustamente, ele atacou com dispositivos maliciosos, ele exigiu dinheiro injustamente, ele extorquiu. É uma pessoa que tinha um comportamento vil e ordinário,
e era amante do lucro. A ficha de Zaqueu não era limpa, era suja. Mas Jesus o buscou, salvou, curou, soltou, libertou de uma escravidão social. E agora Jesus se torna inspiração para Zaqueu, e Zaqueu se torna inspiração para muitas pessoas, que ao ver a transformação que aconteceu na vida dele, pôde levar muitas pessoas a saber o que é o poder de Jesus. Zaqueu não foi mais o mesmo. A imagem dele mudou, a atitude dele passou a inspirar pessoas. E mais ainda, por causa da mudança de Zaqueu, ele foi a pessoa que restituiu e tentou corrigir os erros do seu passado. Jesus tem uma agenda permanente. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Ele tinha que passar pelo espaço Esperança nesta noite. Jesus tinha que passar naquele lugar em Jericó, debaixo daquela árvore. Ele tinha um encontro específico. E eu creio que da pauta de Jesus e na agenda de Jesus, tem gente aqui hoje que Jesus veio salvar, que Jesus veio curar, que Jesus veio soltar, libertar, liberar, e que Jesus veio inspirar. Nós vamos cantar esta canção, e se você se encaixa nisto, se você faz parte dessa pauta de Jesus nesta noite, enquanto cantarmos essa canção, queria convidar você a vir à frente, porque dentro dessa canção diz: vem dentro da minha casa e entra e vê o que tem dentro da minha casa. Zaqueu subiu para ver Jesus. Entra na minha vida e faz aquela varredura. Se você quiser fazer isso enquanto cantamos essa canção, quero convidar você à frente. E se você vir à frente, eu vou entender que Jesus tinha uma agenda muito pontual com você. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. É o Senhor que quer falar com você. Eu preciso de ti, ó Pai. O Senhor tem um encontro com você nesta noite. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Faça esse convite agora. Entra, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Você que aqui está à frente, continue com seus olhos fechados. O Senhor tem um carinho pela sua vida, e hoje Ele marcou esse encontro contigo, e Ele quer salvar você da condenação eterna, das armadilhas do mundo. Ele quer trazer cura física, cura emocional. Ele quer libertar você de vícios, de escravidão, de passado histórico, de fobias, de prisões que você tem enfrentado. E Ele quer inspirar você a uma vida plena. E eu queria que você orasse comigo, repetindo assim: muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho para com a minha vida, por esse encontro pontual, agendado, porque o Senhor tem interesse na minha salvação, na minha cura, numa vida livre e numa vida que inspira.
Eu me aproprio disto, eu recebo isto, em nome de Jesus, amém. Pai, muito obrigado, que o Senhor possa agir na vida deste homem, desta mulher, como o Senhor fez na história, através desse aquário lá com o Confim, o Winter. O Senhor tem fez com Zaqueu, o Senhor tem feito hoje. Que o Senhor continue fazendo, Senhor, no nosso coração. Que haja salvação, cura. Que o Senhor libere esta pessoa para uma vida plena. E que ela tenha uma vida inspirada por Jesus. E inspire outros, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você, retorne para o seu lugar. Que você experimente tudo isso que o Senhor fez na vida de Zaqueu, que seja visto na sua casa.